Deixa eu falar uma coisa para você, não tem ninguém na face da terra que não tenha fé. Todo mundo tem fé. Até o ateu. Tem uma música antiga do Carlinhos Félix. Quem lembra o Carlinhos Félix, se entrega comigo, por favor. Carlinhos Félix. Até uma música antiga do Carlinhos Félix, quando ele saiu do Rebanhão, lançou o primeiro CD dele. Tinha uma música que ele fala assim: até o ateu, quando as coisas apertam, diz: ai meu Deus. O ateu tem que ter muita fé para desacreditar em Deus. Mas todo mundo tem alguma fé. Tem gente, tem a brincadeira que diz que uns fede mais, outros fede menos, né? Mas todo mundo tem fé. Tem gente que acredita piamente no que o governo fala. É ou não é? Principalmente quando se fala de lei de imigração. Não, pastor, não fala disso. Não, mas tem gente que crê muito mais na lei de imigração do que na palavra de Deus, irmão. Tem gente que, eu vou falar, tem gente que tem muita fé, irmão. Tem gente que crê muito no que a mídia diz. Pensa num povo que tem muita fé para acreditar no que a economia está apontando. Não, agora aqui esse é o lugar de investir o dinheiro. Não, agora o melhor ramo é esse aqui. Não, o melhor lugar é esse. Não, eu vou investir os meus recursos aqui, eu vou comprar Bitcoin, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Por quê? Porque estão falando. E eu acredito. Tem gente com muita fé. Tem gente que acorda todo dia e ele vai trabalhar porque ele espera o paycheck dele na sexta-feira. Ele tem fé que vai vir o retorno do trabalho dele. Ele está alugando a vida dele. Ele está alugando o tempo dele. Ele está alugando as habilidades dele. Por quê? Porque ele tem fé que ele vai receber algo em troca. Vocês estão comigo? Amém. Se vocês reagirem, eu vou pregar mais rápido, como diz o Leo, né? Tem gente que tem fé que vai dormir hoje e vai acordar amanhã, amém? Oh, quando eu era pequeno eu tinha medo de dormir às vezes, achando que Jesus ia voltar de madrugada, irmão. Aí eu descobri, não, ele não vem a qualquer momento. Ele disse na Bíblia, deu sinais quando é que ele vem, mas isso é outro assunto, né? Mas fica tranquilo, ele não vem hoje à noite, não. Como é que eu sei disso? Eu não sou profeta adivinho, não, eu só leio a Bíblia, irmão. E a Bíblia diz que algumas coisas têm que acontecer antes de Jesus voltar, e não aconteceram ainda, então eu posso dormir tranquilo hoje. Eu ainda tenho tempo para trabalhar. Tem gente que tem fé que se tomar um remédio vai curar a dor que ela está sentindo. Você toma um remédio? O que você faz quando você põe um comprimidinho na boca assim? Aí bebe aquele golinho d'água. O que você está fazendo? Exercitando a sua fé. Estou sentindo uma dor de estômago, estou sentindo uma dor de cabeça, estou sentindo uma dor muscular, vou tomar um relaxante muscular. Você tem fé que se você ingerir aquele produto químico, aquilo ali vai atuar dentro do seu corpo e vai sanar a sua dor, vai tirar o seu incômodo muscular, vai tirar a sua dor de cabeça, vai mexer, vai melhorar o seu intestino. Você tem fé na medicina. Certo? Vocês estão comigo? Então assim, todo mundo tem fé, mas tem um povo que tem um tipo de fé diferente, que não é essa fé que todo mundo tem. Não, se eu fosse você, eu já estava falando, esse sou eu. Tem um povo que tem um tipo de fé que não é a fé de todo mundo. Tem um povo que tem um tipo de fé que é uma fé completamente diferente da que o mundo tem. Tem um povo que tem um tipo de fé que aos olhos dessas pessoas nós somos loucos. Porque para essas pessoas, ela tem fé no que elas estão vendo, ela tem fé no que elas estão lendo, ela tem fé no que elas estão ouvindo da mídia, ela tem fé naquilo que elas interagem com o mundo visível, no mundo palpável. Mas tem um tipo de gente que não precisa ver para crer, que não precisa sentir para crer, que não precisa tocar para crer. Tem um tipo de gente que tem uma fé diferente. É a fé do cristão. É uma fé que não vem da nossa interação com o mundo, é a fé que vem de Deus. É a fé que vem de Deus. Essa fé, esse tipo de fé não é todo mundo que tem, não, cara. E nem é todo mundo que está dentro das igrejas. Porque nem todo mundo está dentro da igreja é crente. Nem todo mundo está dentro da igreja acessa o lugar para
para receber essa fé. Ai, pastor, eu achei que era só vir no domingo. Não. É fácil. Esse aí, para ter esse tipo de fé, esse nível de fé, não precisa nem ser crente. Vocês estão comigo? Mas para acessar a fé que vem de Deus, você tem que acessar uma coisa que é muito simples, mas é a mais impressa e mais vendida na história da humanidade. Se chama Bíblia. Não, pelo amor de Deus. Tem alguém com a sua Bíblia aí? Deixa eu ver se tem crente aqui no lugar. Levanta pelo menos seu celular, faz alguma coisa. Lá na igreja eu digo assim, né? Eu digo, cara, Lagoinha é igreja de parede preta, de breu de escuro. A gente não está no nosso prédio ainda, irmão. Nós temos já 3,2 acres, hectares, eu não lembro, cara. É grande demais a parada lá. Acres, né? Com um prédio dentro, é lindo. Nós vamos fazer um complexo para a cidade de Jacksonville. Tá tudo pronto, só falta a gente pagar. Eita, olha pro irmão que tá do seu lado e fala, deixa Deus te usar. Quem tá achando que a sua fé é só para Fort Myers? Deixa Deus te usar, dá lugar, irmão. Fala pro irmão que tá do seu lado, Deus tá falando contigo. Tem que acessar. Romanos, vamos ler o primeiro versículo? Vocês gostam da Bíblia? Romanos 10, 17, posso ler? Romanos 10, 17, olha o que diz. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por si ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé não vê, a fé ouve. Mas ela vem de um lugar. Você sabia que o diabo sabe que a fé vem pelo ouvir? É por isso que ele investe tanto na mídia, na comunicação, no entretenimento, nas músicas, porque a música é o único instrumento que toca os dois hemisférios do cérebro ao mesmo tempo. É aquilo que entra nos ouvidos das pessoas. É o que as pessoas estão ouvindo na mídia, é o que as pessoas estão ouvindo na televisão, é o que as pessoas estão ouvindo nas músicas, é aquilo que os pais estão falando para os filhos, é aquilo que os professores estão falando para os alunos, que os reitores estão falando para os acadêmicos, é aquilo que está saindo da boca de alguém, de alguma canção, está entrando no ouvido das pessoas estão acreditando. Eu conheci pessoas que cresceram no sertão do Ceará, se tornaram prostitutas porque cresceram ouvindo a mãe falar: ei, você quando crescer, você não vai dar em nada, você vai ser uma prostituta. O que aconteceu? Aquela criança se tornou adolescente, uma jovem cheia de fé no que ela estava ouvindo. Porque a fé não vem pelo que vê, a fé vem pelo que ouve. A minha pergunta é: o que você está ouvindo, cara? O que você está ouvindo? Ah, pastor, mas eu venho na igreja dia de domingo e dia de quinta. Não, é pouco demais, irmão. Você sabia que os estudiosos falam que aquilo que você está ouvindo agora, nesse momento, daqui a 72 horas, você vai ter esquecido? Se você não tiver a intencionalidade de focar no que você está ouvindo, na sua atenção auditiva e visual, se você não tiver algumas artimanhas que eu aprendi com minha mãe, com alguns amigos, de você anotar tudo que você está ouvindo da parte de Deus, você não vai consolidar o que Deus está falando com você, e você vai perder completamente daqui a 72 horas. É por isso que a gente tem uma igreja inconstante, cresce aqui, levanta aqui, cai acolá. Uma igreja que muitas vezes é uma rodoviária, que entra pela porta da frente, sai pela porta do fundo. Sabe por quê? Porque as pessoas estão entrando, estão ouvindo a palavra de Deus, estão sendo impactadas, mas não há uma continuidade da voz de Deus na vida dela. Porque em 72 horas ela esquece. Ela acha que a igreja é um lugar que ela vem dá aquela cheirada assim no oxigênio e é o suficiente para ela viver até domingo. Não, você tem que praticar o seu ouvir, você tem que andar pela fé. E como é que você anda pela fé? É você procurar ouvir a voz de Deus todo dia. Pastor, como é que eu escuto a voz de Deus? Cara, coloca uma playlist de louvor, abre a palavra, vai ter um tempo com o Senhor todos os dias. A fé vem pelo ouvir. A fé não vem pelo que vê, pelo que vemos. A fé vem pelo que ouvimos. 2 Coríntios 5:7. Esse eu não falei não, irmão, fica tranquilo aí. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A galera lá da mídia, né? Esse versículo eu não passei. 2 Coríntios 5:7. Fala para mim que tem alguém anotando, por favor. Fala para mim que você vai assistir no YouTube depois.
Sabe por quê? Não tem a ver com dar views para o YouTube, tem a ver com você abrir os seus ouvidos de novo para o que Deus está falando para você. Porque uma palavra que você recebe hoje à noite aqui, ela pode ser a chave que vai girar dentro de você, e você vai ser transformado, e vai ser necessário para mudar a sua história, a sua descendência, os seus filhos, os seus netos vão desfrutar da palavra que Deus está liberando sobre você agora. 1 Timóteo 1,18, Paulo vai falar: ei, traz à memória as palavras, as profecias que você foi objeto, porque elas serão as tuas armas no bom combate. Paulo está falando para Timóteo: ei, no meio de 8 bilhões de habitantes, Deus libera uma palavra do céu e você é alvo dessa palavra. Eu sei que eu estou falando aqui uma coisa só, mas tem várias pessoas ouvindo coisas diferentes. Por quê? Porque Deus quer falar algo específico com cada um no meio da coletividade. Paulo está falando: ei, você precisa transformar a sua fé naquilo que você ouviu em armas espirituais. Por isso tem tanto crente vulnerável às tentações de Satanás, vulnerável às ofensas, às traições, às coisas do dia a dia. Eles estão fracos diante das tribulações, das tentações. Sabe por quê? Porque eles estão ouvindo, mas não estão crendo. Eles estão ouvindo, mas não estão retendo. E aí eles não têm armas. Deus está liberando profecia, palavras que você está recebendo hoje, talvez vai ser para daqui a uma semana, daqui a um mês. Eu estou vivendo hoje em Jacksonville o que nós recebemos há 20 anos atrás. Eu tenho no meu celular, no Pages, profecias e palavras recebidas desde o ano de 2000, quando eu era um jovem lá missionário na base de Contagem da Jocum, e eu comecei a receber profecias sobre a América, orando sobre o mapa mundi, atos proféticos, palavras proféticas, e Deus falava sobre a América, e eu tenho cronologicamente anotado palavras e profecias dos últimos 23 anos sobre a América. Nós não estamos de brincadeira na América. Nós não estamos abrindo uma franquia chamada Lagoinha Church. Não, nós estamos debaixo de uma palavra. Nós estamos debaixo de um envio. Nós estamos dando uma resposta àquilo que nós ouvimos do céu. Nossa, eu estava ali embaixo falando: eu vou me concentrar, eu vou me controlar. Mas eu não consigo, eu me empolgo falando da palavra de Deus, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você: fé não é ambição. Entendeu? A fé não é ambição. Fé não é clamar para Deus abençoar os meus e os seus desejos pessoais. Não. Andar pela fé, que Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Andar pela fé e não pelo que vê. Não é você orar para que Deus possa abençoar os meus e os seus projetos pessoais. Não. Andar por fé não tem a ver com ambição, mas tem a ver com se render às ambições de Deus. Andar por fé não é colocar Deus na parede e falar: ei, eu estou dando meu dízimo e minha oferta, agora trata de abençoar a minha empresa. Andar por fé não é a gente orar em nome de Jesus. Ai, pastor, eu aprendi que se eu orasse em nome de Jesus, o papai do céu ia fazer. Não, isso aí você aprendeu no Kindergarten, talvez na escola bíblica dominical, quando você tinha 3 aninhos, e falava que você tinha que abrir o seu coraçãozinho para Jesus morar, e se você orasse em nome de Jesus, tudo ia acontecer. Não, Jesus não é o Aladim da lâmpada mágica. Entendeu? Você esfrega 3 vezes, ele sai e fala: meu amado, meu príncipe, faça o pedido agora, estou aqui para te servir. Não, Jesus não é Aladim, cara. Entendeu? A gente não coloca ele na parede. Por quê? Porque fé não tem a ver com a minha ambição. É o que eu quero, é o que eu desejo. Aí tem gente que acha que fé é você fazer tanto, e você orar tanto, e crer no que você ambiciona. Se Deus não responde o que você ambiciona, você briga com Deus. Não, Deus não existe, cara. Deus não responde. Não, Deus não me ama. Não, a Bíblia não é a verdade. Não, é você que não está tendo a fé correta. Não é fé na fé e nem fé nos seus desejos, é fé na palavra, querido. Deus não tem compromisso em fazer a gente feliz. Deus é Pai, e Deus tem compromisso com a palavra dEle. Deus não tem compromisso em fazer a gente feliz. Deus tem compromisso em cumprir o propósito dEle na nossa vida. Não, fé não é ambição. Fé não é a convicção nas nossas fantasias. Não, fé não é ambição nos nossos vislumbres ilusórios gospel. Não, fé é a convicção de fatos que se não veem. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Fé é a fé naquilo que Deus diz. 1 João 5,14 vai dizer: ei, esse aqui eu falei, né? 1 João 5,14 vai falar que eu posso ter a confiança, a certeza que se eu orar, Deus vai me ouvir. Ele vai ouvir todo mundo, irmão. Agora, Ele vai me responder
se eu orar segundo a sua vontade. Meu Deus, vocês sabem a Bíblia, né? Não está nem aqui, vocês estão falando já. Vocês são crentes demais, cara. Meu Deus, vocês têm que ir lá em Jacksonville. Vai lá, leva esse fogo de forte demais lá para Jackson. Foi aula de ontem? Quem foi que deu aula de ontem? Deixa eu te falar. O texto é maravilhoso. Ele diz que a gente pode ter a confiança que se a gente orar, Deus vai nos ouvir. Mas só vai responder se orar certo. Se a gente tiver a fé certa. Não fé na ambição. Não fé nos desejos pessoais. Não fé nas fantasias. Mas convicção na palavra. Fé não é ambição. Fé também não é sentimento. Andar por fé nem sempre, escuta, nem sempre. Eu queria falar diferente, irmão, mas não é. Nem sempre, cara. Nem sempre andar por fé vai poupar a gente dos medos, do sentimento de medo. Quantas vezes eu entrei no banheiro para chorar escondido da minha esposa. Eu falei, mano, eu tô louco. O que eu fiz de sair de Itajaí e vim para América? O Senhor me deu uma palavra, eu deixei tudo, vendi tudo de novo, Senhor. Eu estava morando bem, de frente para a aula, eu tinha um carro bom, eu estava no melhor momento do ministério. Aquilo que a gente fazia, tinha 16 mil alunos presenciais e online. A gente estava trabalhando com formação de pastores e líderes no Brasil. Era mais de 1.000 pastores e líderes, mais de 1.200 igrejas aliançadas àquilo que a gente fazia. E Deus simplesmente falou, ei, está na hora de voltar para a América. Coloca a mochila nas costas, pega as crianças e volta para a América. A gente simplesmente vai, vende tudo, vem para a América. E aí, irmãos, passa um dia, passa 2, passa 3, passa 4, passam 20 dias, você não vê nada. Você não tem evidência nenhuma daquilo que você ouviu de Deus, daquilo que você começa a orar em cima das palavras. Aí sabe o que faz? Dá medo, cara. Você acha que Noé não teve medo quando Deus mandou ele construir uma coisa que ele nunca viu que era, para esperar algo que nunca tinha acontecido na terra, que era um dilúvio? Você acha que Noé ficou entre 90 a 120 anos, que a história diz que ele levou para construir a arca? Você acha que Noé ficou esse tempo todo de boa? Ah, não, tá de boa, mano. O que você vai fazer? Não sei, mano, mas tá tranquilo. Tô seguraço, tô firme, mano. Ó, aqui, ó. Não. E o que vai vir? Vai vir uma parada aí. O que é? Não sei, mano. Vai destruir tudo, mas eu tô de boa. Deus falou. Eu tô crendo. Não. Eu tenho certeza que ele foi pro meio da mata. Enquanto ele estava sozinho lá, longe da esposa, ele ficava: meu Deus, cara, o que eu tô fazendo? Tá todo mundo criando animal, tá todo mundo plantando, tá todo mundo prosperando, tá todo mundo gastando tempo com a mulher, tá todo mundo fazendo alguma coisa. E eu tô aqui no meio do mato, sozinho. Eu tô aqui fazendo uma coisa que eu não sei nem explicar direito para minha esposa, para meus filhos, o que é essa parada. Será que eu não tô louco? E aí eu fico imaginando as vizinhas da esposa dele, falando: ei, larga esse homem, você merece ser feliz, Deus tem algo melhor para você, esse cara é louco. Você acha que os filhos, talvez, deles não sofriam bullying dos outros meninos do bairro, falavam: ei, não brinca com aquele ali não, que aquele ali são os filhos do louco. O cara ficou a vida inteira debaixo de uma palavra. Gênesis 6:2 vai falar que as pessoas só viviam no máximo até 120 anos, porque o Senhor tirou o espírito do homem, porque todo desígnio no coração do homem era mau. 120 anos era o máximo que alguém vivia, e até 120 anos os historiadores falam que foi o tempo que Noé construiu a arca. Sabe o que eu aprendo nesse detalhe simples da Bíblia? O cara ficou uma vida inteira obedecendo e crendo em uma palavra. E tem crente que todo domingo quer uma revelação nova. Tem crente que toda semana quer uma revelação nova, uma profecia nova. Deixa eu te falar uma coisa: talvez Deus não vai falar nada novo para você hoje à noite. Talvez Deus vai puxar a sua orelha e falar: ei, cadê a palavra que eu te dei lá atrás? O que você está fazendo com a profecia que você já recebeu há 10 anos atrás, há 5 anos atrás? Pastor, foi em outra igreja. Não interessa, só tem uma igreja, só tem um Deus, só tem um Senhor. A palavra ainda está valendo. Faz aquilo que Deus te falou. Mas eu não sinto mais, pastor, falta tanto tempo. Fé não é sentir. Fé não tem a ver com sentimento. A gente vive numa geração que valoriza muito o sentimento. Eu só faço se eu tenho vontade. Eu só vou para a igreja se eu tiver afim. Eu só vou servir e chegar na hora como voluntário compromissado se eu estiver feliz no domingo. Senão eu não vou. Para de ser um crente almático. Fé não tem a ver com alma, com sentimento. Fé é uma firme convicção. Fé é um saber, não um sentir. Mas eu preciso aprender a filtrar o que eu creio, não baseado no que eu sinto, cara, mas no que eu recebo de revelação da palavra.
Nós precisamos focar mais naquilo que a gente crê e menos naquilo que a gente está sentindo. Pelo que a gente sente, a gente quebra alianças. Pelo que a gente sente, a gente faz ou deixa de fazer coisas. Se Jesus fosse basear a fé nele pelos sentimentos, ele não teria passado pela cruz e cumprido o propósito do Pai. Porque Jesus sentiu profunda angústia, profunda tristeza, profunda dor, e mesmo assim ele falou: Pai, está consumado. Ele não baseou a obediência, a fé no que ele ia sentir, porque obedecer aquilo que ele estava crendo trouxe dor para Jesus. Ai, pastor, mas eu sabia, eu imaginava que se eu virasse para crente eu ia ser poupado de dor. Não, Romanos 5,8 vai dizer que Jesus aprendeu a obedecer pelo medo que sofreu. A sua fé não vai te poupar dos seus sofrimentos, cara. A sua fé vai te ajudar a ter resiliência em meio aos sofrimentos. Porque você vai saber que lá em Hebreus 12:2 vai falar que Jesus suportou a sua dor e a desonra pela alegria que lhe foi proposta. Fala para mim que você está entendendo, por favor. De verdade, não fala para agradar o pastor, não. A sociedade valoriza demais o que as pessoas sentem. A sociedade valoriza. Hoje eu senti Deus. Hoje o louvor estava ungido. Eu senti um negócio assim, um arrepio. Eu vou te falar uma coisa. Se eu fosse depender de sentir para ler a Bíblia em casa, eu não ia ler quase nenhum dia. Se eu fosse depender de sentir alguma coisa para eu me trancar no meu quarto e orar e jejuar, eu não ia orar quase nunca. Tem dia que Deus vem e te pega, é ou não é? Você rola, você baba, é maravilhoso, irmão. Tem dia que você ora em língua, sapateia, corta cana, você faz tudo. Mas tem dia que você faz, sabe por quê? Porque é o correto a ser feito. Mas eu não estou sentindo nada. Não tem que sentir nada. Entendeu? Você tem que saber o que você está fazendo. A igreja precisa amadurecer, cara. Não, isso aqui, Jesus não vem buscar uma creche gospel. Jesus vem buscar uma noiva. Jesus não vai visitar uma creche. Jesus também não vem buscar um hospital, cara. Ai, mas eu aprendi que a igreja é um hospital. Não. Hospital as pessoas vão para ser curado ou para morrer. A igreja não. A igreja a gente vem para ser sarado, para trabalhar. A gente vem para ser alinhado, para amadurecer, para dar fruto. Não, fé não tem a ver com lógica também. Uma vez eu fiz uma lista. Não sei se você vai ter coragem de fazer essa lista. Eu fiz uma lista. Se eu fosse parar para calcular tudo que eu fiz nos últimos 23 anos da minha vida, o que eu teria feito e o que eu não teria feito. Eu fui casar com a Janaína. O pastor que estava fazendo o nosso curso de noivos falou assim: Jana, você está preparada para ir morar debaixo da ponte com esse jovem? Eu falei: miserável, nós estamos num curso de noivo mesmo? Eu saí de ali revoltado, cara. Eu falei assim: não, esse cara está de brincadeira comigo. Eu não teria casado se eu fosse calcular se eu tinha dinheiro para sustentar a minha esposa, cara. Se Deus ia abrir ou não a porta, se Deus ia suprir ou não. Se eu esperasse Deus botar o chão para eu pisar, eu não tinha pisado várias vezes. Mas fé não é você ver o chão e depois pisar. Fé é você pisar e Deus botar o chão, cara. Mas tem tanto crente que está esperando. Cadê Deus? Vai, cria o chão, faz. Manda o dinheiro. Cadê o dinheiro, Senhor, que eu obedeço? Cadê o chão? Cadê a evidência? Cadê a prova? Ei, sabe qual é a prova? É a palavra. Sabe qual é a evidência? É a palavra que você recebeu. Eu fiz uma lista. Se eu fosse esperar, se eu fosse calcular para ter obedecido a Deus, eu não teria saído do Brasil em 2012. Eu não teria saído do Brasil em 2021. Eu não teria vendido tudo 2 vezes. Eu não teria deixado a igreja que eu fundei. Por quê? Porque embora a gente seja racional, fé não tem a ver com lógica. Embora Paulo fale que a gente tem que dar razão da nossa fé, Pedro fala para a gente dar razão da nossa fé, e Paulo fala em Romanos 12 que nós temos um culto racional. Fé às vezes é completamente ilógico. A fé, muitas vezes a palavra da fé, ela vem chocar a nossa mente, ela vem escandalizar o nosso intelecto.
Onde você viu 5 pães e 2 peixes alimentar 5.000 homens, fora as mulheres e crianças? Tem lógica? Por que a gente espera que Deus faça tudo que tem lógica? Onde você viu algo que é líquido, alguém andar por cima? Mateus 14. Jesus andando sobre as águas. Tem lógica? Alguém mais na face da terra andou? Não, cara. Onde você viu saliva curar cego? Tem lógica? Por que a gente lê tantas coisas que não tem lógica e a gente está esperando Deus fazer algo lógico na nossa vida? A gente está esperando ter razão, fazer sentido para a gente obedecer. Ah, não, eu não vou porque não faz sentido. Eu estou botando no papel, os números não estão batendo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Com Deus nem sempre 2 mais 2 é 4. Com Deus 2 mais 2 é 10. Com Deus 2 mais 2 é 1000. Com Deus 2 mais 2 é quanto Ele quiser. Por quê? Porque o Deus é que cria os números. Deus, Ele não tem dinheiro, Ele cria recurso. Deus, se não tem uma porta para você entrar, Ele cria a porta. É, pastor, porque fé não tem a ver com lógica. Irmãos, quantas vezes eu obedeci ao Senhor e pessoas falavam: não, cara, você está louco. Quando eu me desliguei de uma denominação, tinham 2.500 membros. As pessoas chegavam para mim assim e falavam: cara, ou tu está louco, ou tu ouviu Deus. Eu falei: cara, eu acho que os dois. Que até eu estou achando que eu estou louco. No dia 30 de julho de 2021, quando eu entrei no avião para voltar para a América, porque eu já tinha morado na América de 2012 a 2015 em Dallas. Hoje eu e minha esposa, quantas vezes a gente se para olhando para trás e fala: como nós tivemos coragem. Eu acho que Deus às vezes cega o nosso entendimento para a gente andar por fé. Porque se a gente quiser toda a vida andar pela lógica, a gente não vai obedecer em alguns momentos, cara. Tem momentos que para a gente ter coragem de andar por fé, a gente tem que ir na contramão da lógica. E aí, irmãos, eu vou te falar, muitas pessoas vão te aconselhar: não é bom, não faz isso, espera, está contrária a maré, o vento está contrário, não está favorável, você está pensando bem o que você está fazendo? Ei, quantas vozes você vai ouvir? Pessoas que eu amo, pessoas que eu sei que por amor muitas vezes me aconselharam a não fazer o que eu disse que tinha ouvido de Deus, e elas não aconselharam porque não me amavam ou porque não se importavam comigo, exatamente porque elas me amavam e elas estavam vendo que não tinha lógica. Elas estavam falando: não vai e não faz. Mas ninguém é obrigado a ouvir o que Deus está falando comigo. Não precisa fazer sentido para ninguém. Para eu obedecer a Deus, eu não preciso ter a aprovação da coletividade. Precisa fazer sentido para o que Deus falou. Se faz sentido para o que Deus falou, é o suficiente. Pastor, vamos para mais um texto da Bíblia, que o pastor está falando demais e está pouca Bíblia. Puxa vida, então eu vou falar mais Bíblia. Vamos abrir em Hebreus 11, versículo 1, 2 e 3. Eu falei o que não é fé. Fé não é ambição, fé não é sentimento e fé não é lógica, amém? 3 coisas simples: fé não é ambição, fé não é sentimento e fé não é lógica. Agora vamos ver o que é fé. Fé, segundo Hebreus 11, de 1 a 3, está aqui. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Isso aí, versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pelo amor de Deus. Não, eu vou ler aqui de novo. Eu vou ler aqui algumas outras versões que eu anotei aqui. Olha, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. A outra versão diz: fé é o firme fundamento,
é aquilo que dá suporte, aquilo que dá alicerce, é a coluna, é o pilar de sustentação de um prédio. Fé é esse pilar de sustentação, é esse firme fundamento, é esse suporte, é esse alicerce sólido das coisas que se esperam, e é a prova das coisas que se não vê. Ei, me dá uma prova de que vai dar certo. Eu não preciso, a fé é a própria prova. Me dá uma evidência de que vai dar certo. Não, a fé é a própria evidência. Fé é uma crença total, é uma confiança, ainda que não haja evidência. Meu Deus. Vocês lembram da palavra, da história de Abraão? Vamos abrir aqui um texto de Romanos 4. Eu volto já para Hebreus 11. Romanos 4 vai falar sobre o pai da fé, Abraão. A gente não podia falar de fé sem falar sobre o pai da fé. Abraão, ele é o pai da fé. Olha o que diz em Romanos 4. Diz assim, versículo 17 até o 21. Pode ser? Vocês aguentam um pouquinho mais de Bíblia ainda? Para ter fé tem que ler Bíblia, irmão. Não adianta não. Não adianta ficar só no grito e no pulo não. Entendeu? Porque senão a gente fica uma igreja almática. Vamos para a Bíblia. Como está escrito: por pai de muitas nações. Está diferente ali, né? Irmão, eu vou fazer 42, hein? Peraí, vamos lá. Eu vou ler aqui para ler junto com vocês, né? Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama o quê? A existência coisas que não existem como se existissem. Pelo amor de Deus. Abraão, contra toda esperança. Ai, pastor, achei que eu tinha que ter esperança. Não, você tem que ter fé. Contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Fé não é utopia, fé não é sair da realidade, fé não é negar a realidade, não, é apesar da realidade, é levando em conta a realidade. Eu não vou enfraquecer na fé. Ele viu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. O cara não era um alienado, o cara não, ele estava levando em conta a realidade, mas mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Versículo 21 para acabar: estava plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Pelo amor de Deus, lá em Hebreus 11, versículo 17 a 19, vai dizer que ele estava tão convicto que Deus iria cumprir a promessa. Ele tinha tanta fé que ele sabia que se ele matasse o menino, Deus ia ressuscitar o menino. Está lá. Onde é que está isso, pastor? Você está inventando? Não, Hebreus 11, 17 a 19. Lê na Bíblia, irmão. Está na Bíblia. Ele tinha tanta fé, ele estava plena. Ele estava sentindo? Não. Ele não estava sentindo, cara. Ele estava com vontade de matar o filho dele? Vocês acham que ele esperou 25 anos de boa? Cheio de sentimentos maravilhosos? Não, ele teve várias crises. Ele perguntou a Deus: Deus, me dá um sinal. Deus falou: olha para as estrelas, olha para a areia da praia. Mas ele tinha plena convicção. Mas ele esperou 25 anos. Uma vez eu perguntei para Deus: Deus, por que Abraão precisou esperar 25 anos? O senhor podia fazer, cara, em 25 meses, em 25 milésimos de segundos. Deus podia fazer, Deus podia cumprir. Por que 25 anos? Aí veio uma impressão no meu espírito: eu precisei 25 anos para prepará-lo, para se tornar aquilo que ele nasceu para ser. Ele esperou sem evidências. A paciência é uma expressão de fé. Agora, a impaciência é sinônimo de um crente incrédulo. Nossa, é paradoxal. Um crente incrédulo está cheio dentro das igrejas.
porque os crentes não têm mais paciência. Querem que Deus fale e cumpra já. Eu estou falando para vocês, eu estou vivendo promessas que eu recebi há 23 anos atrás, irmãos. É fácil a gente ler a Bíblia e passar as páginas, porque levam minutos. Mas a trajetória da nossa vida, Deus nos poupa dos processos e dos tempos. Você, mas pastor, eu perdi a paciência. Não, você perdeu a fé, é diferente. Pastor, não, eu não aguento mais esperar, eu perdi a paciência, eu vou dar um jeitinho. Não dá um jeitinho não, porque vai dar problema, irmão. E esse problema vai alcançar as próximas gerações. Então, aguenta firme que é melhor. Tem paciência, não perde a fé não. Por favor. Mas pastor, eu não estou vendo. Pastor, eu não consigo ver nada. Mas deixa eu te falar uma coisa para gerar fé no seu coração. Ei, o que Deus tem para mim e para você já está pronto. O que Deus tem para mim e para você já está pronto. Mas pastor, não estou vendo. Não, é porque está na fase da invisibilidade. E porque você não está vendo, não quer dizer que não existe. Nossa, pelo amor de Deus, vocês estão entendendo mesmo? É sério, por favor, eu estou com vontade de quase sair correndo aqui. Fala para mim que vocês estão entendendo. Não, pastor, eu estou tranquilo, porque eu estou sendo quebrado por dentro, não consigo nem levantar. Não é a fase da invisibilidade que torna a promessa inexistente. Só não se materializou ainda no mundo visível, físico e palpável, mas no mundo espiritual já existe. Ei, no mundo espiritual já está pronto. Aonde é que está isso, pastor? Por favor, me dá um fundamento bíblico para isso. Eu já dei, você que não prestou atenção. Hebreus 11:3 diz que aquilo que é visível existe a partir do que é invisível. Primeiro fica pronto no mundo espiritual, depois se materializa no mundo natural. João 5,19 vai dizer, sabe por quê? Jesus só fazia o que via o Pai fazendo. Eita, esse é um dos versículos maravilhosos. Eu fico pensando, será que Jesus tinha visão aberta? Não sei, cara. Será que Jesus tinha 24 horas de visão do mundo espiritual? Eu não sei. Eu sei que a Bíblia diz, eu não posso ir além do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Filho, Jesus, só fazia o que via o Pai fazendo. Ou seja, algo no mundo espiritual já estava sendo feito. O que Jesus fazia? Ele só replicava no mundo natural da Palestina do século I. Ei, no mundo espiritual, que não é o mundo cronológico, não é o mundo linear do nosso tempo de 24 horas, de 12 meses, 365 dias, já está acontecendo algo para mim e para você. Deus já está criando. Deus, aquilo que Ele falou, Ele já está movendo, já está trazendo a existência. Ainda não entrou somente no mundo natural, geográfico e físico. Não abra mão do que Deus falou para você. Creia. Você precisa crer nas promessas, irmãos. Tinha dias que eu não tinha nada. Eu estou falando para você sério. Tinha dia que eu abria minha geladeira, estava igual os coqueiros do meu Ceará, só tinha água. E para gente que é homem, provedor, com 2 crianças, é terrível, cara. Mas o que me fez permanecer? Eu abri o meu celular, eu me trancava no banheiro, ou me levantava na madrugada, pegava a minha Bíblia e falava, está aqui, o Senhor falou. Abri o meu celular e li as profecias e falei, está aqui, foi o Senhor que me disse, foi o Senhor que me trouxe. Então eu vou esperar na tua palavra. Eu vou crer no que o Senhor falou. Os meus olhos não estão vendo, a minha conta bancária não evidencia, não há porta, não tem sinal, mas eu prefiro ficar com as palavras que o Senhor falou. Porque quem tem fé na palavra tem a porta aberta, tem a conexão, tem um recurso. Mas é no tempo de Deus, irmãos. É do jeito de Deus. E vai ser sempre melhor. Eu tinha um plano de voltar para a América. Eu ia para outro estado, para outra cidade, para fazer outra coisa. Hoje eu estou em Jacksonville, uma cidade que eu nunca ouvi falar. Vivendo os sonhos de Deus, no centro da vontade de Deus. Mas é porque Deus não mostra depois da curva. E a gente quer ver tudo depois da curva. É ou não é, irmão? Não, irmão, Deus não é cartomante, não.
Deus não traz você no culto para ler sua mão, não, irmão. Isso é conversa fiada de Satanás. É por isso que Paulo vai falar lá em 2 Coríntios 4,18: ei, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são o quê? O que você não está vendo tem mais importância do que você está vendo. O que você não consegue pegar, o que você não consegue apalpar, é muito mais valioso, muito mais importante, tem muito mais relevância daquilo que você está vendo ou não vendo, que você queria, que você consegue ver. Puxa, eu vejo um extrato assim, eu vejo uma casa assim, eu vejo portas fechadas. Ei, isso tudo é passageiro, daqui a pouco você vai contar um testemunho. Talvez essa sua dor vai ser o seu maior testemunho. Talvez essa sua crise vai ser a sua maior arma. Talvez essa porta fechada foi a maior oportunidade que Deus te deu. Talvez essa ofensa, talvez essa traição, talvez isso que fizeram com você que você não entendia, era Deus te empurrando para viver aquilo que Ele prometeu. Ou você acha que se Deus tivesse falado tudo para José, Ele tinha aceitado? Deus plantou fé no coração dele, Deus falou coisas no ouvido dele, mas tudo que ele via era contrário. Mas ele não saiu de perto de Deus. A fé é a garantia. A fé, na Bíblia amplificada diz: a fé é a confirmação de coisas que se esperam, sendo a prova de coisas que se não veem, e a convicção da sua realidade. Irmãos, você tem que crer no que Deus te falou, como se já fosse, porque já o é. Você tem que se comportar como se já fosse. Uma vez eu ouvi, eu nunca esqueci, cara. Minha esposa tinha entrado num lugar de costureira. Eu estava dentro do meu carro, meio-dia. Éramos recém-casados, explodindo por Deus, queimando pelo Espírito Santo, subindo no monte todos os dias, mas a gente não via nada. E eu ouvi uma mensagem do Irineu Gruber na rádio. E ele falava: olha, eu era um empresário de sucesso, assim. Um dia chegou um profeta, falou para mim que eu ia ser pastor, ia ser avivalista, ia viajar nações, pregar para as multidões, mas eu nunca tinha pregado para nenhuma pessoa. Mas daquele dia em diante eu comecei a me comportar como tal. Aquilo ali, irmãos, eu peguei essa palavra para mim. Eu falei: eita, eu tomo posse. O que Deus falou para mim já é. Cadê Davi? Já é. Cadê? Eu não estou vendo, não. Guarda aí que Deus vai chegar. Eu falo para o pessoal lá de Jacksonville: nós somos tudo louco. Nós já marcamos data de inauguração sem antes pagar. Você sabia que eu fiz uma festa de despedida com visto negado? Eu vendi tudo. Primeira tentativa, o visto foi negado. E eu falei: e agora? O que eu faço? Eu vou desistir? Eu vou cancelar a festa? Meu Deus, o que eu faço? Aí eu cheguei para o meu pastor auxiliar e falei: mano, cancela tudo. Ele falou: ei, pastor, o senhor não falou que foi Deus que falou? Vai ter festa. Eu falei: eita, tem gente de fé do meu lado. Estava tudo dando errado. 20 dias antes de embarcar, eu, depois de chorar 2 horas com o olho inchado, gritando no telefone com um amigo meu, o marido da Moana, vai estar aqui amanhã. Eu gritava, eu berrava com ele no telefone. Tinham tirado o meu chão. Eu estava completamente sem chão, irmãos, 20 dias antes de embarcar para cá. Eu liguei para o Neto e chorei com ele. Gritava, sem chão, desesperado. Eu falei: com que cara que eu vou olhar para minha esposa? Com que cara que eu vou olhar para ela, para os meus filhos? E eu cheguei em casa. Ela falou: o que foi, amor? Eu contei para ela. Ela falou assim: o que nós oramos ontem à noite? Deus vai abrir a porta que Ele quiser, e Deus vai fechar a porta que Ele quiser. Bendito seja o Senhor. Essa Ele fechou. Vamos para cima. Eu falei: minha mulher é mais crente que eu, cara. Pelo amor de Deus. Você tem que casar com uma mulher crente. Cadê os homens solteiros aí? Levanta a mão aí. Você tem que procurar uma mulher mais crente que você, cara. Tem que ser bonita também, né? Maravilhosa, cheirosa. Eita, Jesus. É bom demais. Fé no que Deus falou já é a prova que você precisa para não desistir. A fé na palavra é a maior evidência de que vai dar certo. O fato não é aquilo que você vê. Fato é aquilo que Deus disse. O que Deus falou para você?
A sua fé está enraizada em quê? Nas suas ambições, nos seus sentimentos, na sua lógica. Eu sou um cara extremamente lógico. Quem caminha de perto de mim sabe que eu falo isso. Deus me força a andar pela fé. Eu ando pela fé há 23 anos. Há 23 anos eu não consigo explicar para você como é que eu vivo, como é que bate, como é que sobra, como é que Deus tem feito. É loucura. A fé é algo. Existem coisas na vida de um crente que você não consegue entender se não for pela fé. Hebreus 11:3 vai falar: pela fé entendemos que o mundo foi formado a partir do invisível. Tem coisa que se você botar no papel, calcular na planilha do orçamento mensal, você vai ficar louco. Agora, pela fé você vai entender que vai dar certo. Pela fé você vai entender que Deus chama a existência o que não existe pelo poder da sua palavra. Pela fé você fala: não, mas Deus falou, então o recurso está na palavra, a porta está na palavra, a conexão está na palavra. Eu não preciso de uma reserva financeira para obedecer, eu preciso de uma palavra. Eu não preciso de um estoque, eu preciso de uma palavra. Eu não preciso das conexões certas a partir de network humano, eu preciso de uma palavra. A palavra é a evidência, a palavra é o suporte, a palavra é a fonte de recurso. Eu preciso ter fé na coisa certa, irmãos. Fé é o firme fundamento na palavra. Ela é a sólida convicção, ela é a certeza, ela é a convicção, ela é a prova de fatos. E fato é real. Deus falou, já era, é. Não é talvez, não é quem sabe, não, já é. Para encerrar, eu quero falar que Deus é tão maravilhoso, irmãos, que sabe da nossa fragilidade na jornada, que de vez em quando Ele coloca alguém no nosso caminho, chamado profeta. Quem gosta de ouvir profeta aí? Tem algum profeta aqui na casa? Eita, aleluia. Ontem eu fiz essa pergunta lá no Carisma: se tiver alguém que é usado em profecia, por favor, venha orar por mim no final. Mas Deus sabe que na jornada da espera é difícil. Não estou falando para você porque é fácil, cara. Eu não estou falando para você porque é sempre gostoso. Não tem a ver com ser gostoso, com sentimento. Não estou falando para você que sempre a gente está assim animado. Eu não estou falando para você que sempre a gente está feliz. Eu não estou falando para você que sempre a gente está assim com gás. Eu não estou falando para você que a gente sempre está empolgado. Não, tem dias de insegurança, tem dias de medo, tem dias de instabilidade. Tem dias sim, irmão, que você se sente completamente abandonado, sozinho. Ei, mas fé não tem a ver com sentir. É apesar de. Aí Deus vem e alcança a gente e fala: ei, assim diz o Senhor. E Deus usa. Sabe o que é isso? É Deus permitindo a gente ter um ultrassom daquilo que já é real no mundo invisível e dando uma foto para nós. Ei, você está no lugar certo, fica tranquilo, fui eu que te trouxe para cá. Ei, você não está vendo? Assim diz o Senhor. Aí vem o profeta e fala: ei, aí Deus vem e puxa a ficha. Sabe para quê? Para tocar na nossa fé e edificar a nossa fé. Porque Deus é Pai. E Deus quer cuidar de nós. Deus não tem prazer em a gente estar desviado. Deus tem prazer em edificar a fé. Por isso que a gente tem que ser uma igreja pentecostal. Porque os dons são usados no meio da igreja para edificar a fé uns dos outros. Então, se você é profeta, dá lugar, pelo amor de Deus. Tem alguém precisando. Tem alguém precisando dessa palavra. É um raio-x do mundo invisível para aquela pessoa que ela precisa de um escape. É uma palavra que ela vai precisar para quê? Para continuar na jornada. Eu estou no lugar certo. Eu não estou ficando louco. Eu estou fazendo a coisa certa. Eu tomei a decisão certa. Deus falou. Deus usou um profeta. Irmão, você tem que ter costume de orar. Orar não é uma questão de ser crente. Orar é uma questão de sobrevivência. Ler as escrituras, orar na madrugada. Não, a vida de fé, irmãos, não tem fórmula mágica, não tem atalho. Nós temos que orar, ler a Bíblia, buscar Deus, jejuar. Para quê? Para a gente ouvir Deus e para a gente lembrar do que Deus falou. Último versículo, pode ser? Mais um? Salmo 62, versículo 11 diz: uma vez o Senhor falou, duas eu ouvi. Eita, que me
mistério é esse? A matemática não bate? Uma vez o Senhor falou, duas eu ouvi. Sabe o que é isso? Deus fala uma vez, você esconde no seu coração, para Satanás não roubar a palavra que foi lançada. E aí no momento certo você traz a memória. Epa, 1 Timóteo 1,18 que eu falei, traz a memória as profecias que você foi objeto. Deus falou, ela está ecoando de novo dentro de você agora. Fique em pé no seu lugar. Talvez Deus está ecoando dentro do seu espírito palavras que você ouviu alguns meses atrás, alguns anos atrás. Talvez você estava questionando algumas coisas. Talvez você estava aí, meu Deus, mas será que... Ei, espera. Espera no Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor correrão e não se cansarão. Eles voarão com asas como de águia. Espera no Senhor, querido. Vale a pena. Vai valer a pena. Escuta o que eu estou te falando, vai valer a pena. Ei, talvez você não sente mais nada. Talvez você ache que Deus não vai cumprir porque o tempo passou. Deixa eu te falar, Deus não mudou os planos. A palavra Ele não rasgou, a promessa Ele não omitiu. Não, Ele não apagou. Não, Deus prometeu. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Levanta sua mão no seu lugar e começa a falar, Deus, eu quero andar pela fé.